E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aí para a gente continuar nosso estudo sobre Getúlio Vargas, né? Dessa vez analisando a terceira fase desse governo, o Estado Novo, né? O nosso objetivo aqui é entender como é que se estruturou esse autoritarismo de Getúlio Vargas, as práticas econômicas e a política externa, né? Tentar entender, inclusive, como é que essas coisas se relacionam. Muito bem. A gente lembra, né, que o Estado Novo é a terceira fase, né, desse governo que é implementada depois de um golpe de Estado, né, em 10 de novembro de 37, a partir daquele plano, né, aquele suposto plano de tomada de poder por parte dos comunistas, que era o plano Cohen, né, que também surfou na onda do anticomunismo, que vinha sendo alimentado, né, desde da famigerada intentona comunista. E quando a gente tem esse golpe de Estado acabando com as eleições, acabando com os partidos políticos, nomeação, né, de interventores, né, de governadores para os estados, a gente vai ter a aprovação, ou melhor, a aprovação, a gente vai ter a outorga, né, a imposição de uma nova Constituição, a Constituição de 37, a Constituição polaca, que recebeu esse apelido, né, devido a semelhanças com algumas leis do fascismo, né, na Polônia. Muito bem. O que essa Constituição, como é que ela se estruturava, né? Antes da gente analisar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa ditadura Vargas, esse Estado Novo, ele está ancorado em cima de alguns pilares, tá? Ele está ancorado em cima de um nacionalismo, como toda boa ditadura, né? Tá ancorado em cima do culto à personalidade do Vargas, e a cidadania do trabalho, né, o trabalhismo, a ideia de que o trabalhador tem direitos, o trabalhador registrado no Estado esse tem direitos. Se você quer ter acesso à saúde, a tudo, tem que ser por via do trabalho. Por quê? Porque a gente vai ver que essa Constituição aí, ela organizava uma lógica corporativista. Você não tinha direitos, né, por ser um indivíduo, não era um direito, uma Constituição liberal. Era uma Constituição corporativista, você tinha que estar numa corporação que contribui para a harmonia nacional, e aí é claro, né, a ideia de quanto mais forte fosse o Estado, mais forte seria a nação. Então os partidos seriam um diversionismo, né, tem que acabar com os partidos, se estabelece uma polícia política em nome dessa unidade. A gente vai ter uma ditadura sendo colocada aqui, com o fim de qualquer autonomia regional, né, que era aquilo que caracterizava a República Velha. Isso acabou, a gente não tem mais essa autonomia. E se a gente tem o Estado crescendo dessa maneira, né, ele vai ser protagonista e algumas estratégias tinham que ser adotadas para esse protagonismo. Uma delas foi a criação do DASP, né, Departamento de Administração do Serviço Público. Veja, se o Estado vai chamar para si a responsabilidade da organização política e econômica da nação, a gente tem que ter um Estado que funcione, né? Tem que ter um Estado operante. E esse departamento era um super departamento com peso de ministério, né? Para fazer o acompanhamento, né, do funcionalismo público. O DASP estabelece o concurso público para ocupação de cargos aqui, para você ter uma ocupação técnica, né? E a politização vinha lá dentro. O cara entrava técnico e o DASP também mostrava como é que a função daquele servidor era importante para o país e, portanto, tentava fazer algum tipo de engajamento ideológico entre esse servidor recém-entrado e o governo, né? O DASP também tinha isso, tinha esta função. E outro órgão aqui estratégico, sem o qual é impossível entender esse Estado Novo varguista, é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O que isso quer dizer? Xambim, se a gente está dizendo que se criou um departamento de imprensa e propaganda numa ditadura, é meio evidente o que isso quer dizer, né? O objetivo disso é estabelecer censura, dizer o que pode e o que não pode ser feito, né? Isso era a função do DIP. Só que, então, além dessa parte da censura, ele também tinha uma função de difundir esses ideais do varguismo, né? Então, se tinha músicas que criticavam o trabalho, ou que debochavam de quem trabalhava, fazendo um certo culto, né, ao não trabalho ou a formas informais de trabalho, essa música era proibida. No entanto, se fosse músicas de exaltação ao governo, à pátria, à nação, aí a gente teria, né, não só a permissão, como a difusão em horário nobre. Uma política do DIP. Bem, o DIP vai atuar em tudo, tá? Vai atuar em museu, vai atuar por exemplo, caiu no Enem uma vez, né, a festinha das bandeiras, que o Getúlio Vargas botava as crianças
para queimar a bandeira de todos os estados, né? Para as cinzas serem reunidas num baú que era envolto em bandeira do Brasil e erguido, tal. Ou seja, do fim dos estados nasce um Brasil unido pela mão de Vargas. Essa festa, né, com esse objetivo de propaganda, era organizada pelo DIP, né? O DIP também vai estabelecer aí a hora do Brasil, né? Todo santo dia, 1 hora por dia, naquele determinado horário, quando o trabalhador está chegando em casa do trabalho, escutar, né, o trabalhador e toda a sua família, seus filhos, então todo mundo senta ali para ouvir como que o governo Vargas é eficiente, como ele é bom, ou seja, silêncio, né, na boca dos críticos e microfone na boca dos elogiosos, tá? A gente também tinha o DOPS funcionando aí, né? O DOPS já tinha sido criado antes, mas a gente tinha o Departamento de Ordem Política e Social, que operava uma polícia política mais ostensiva, né? O DIP também organizava o plano da cultura, unificava, então vai colocar um monte de coisa como patrimônio nacional, patrimônio cultural. Por exemplo, a capoeira, né, vai ser legalizada, entendida como patrimônio nacional aí, né, aqui, né, nesse momento. E o DIP, por exemplo, tinha a ver com isso. A própria proibição e legalização do samba, né, dizendo qual é proibido e qual tipo de samba é permitido, teve participação do DIP. Então repare que eram 2 departamentos muito estratégicos, né, na organização política desse Estado Novo. Agora, do ponto de vista econômico, né, a gente tem algumas complicações aqui para entender. Vamos lá, tomar um cafezinho e a gente vai. Quais complicações, Xambim? Vamos lá. Antes da gente poder... eu acho que aqui é melhor a gente dar um passo atrás, tentar explicar mais ou menos como é que o Getúlio Vargas via a situação, o Getúlio e seu grupo, né? Como é que o mundo estava se encaminhando para a gente ver quais foram as decisões que foram tomadas aqui. O Getúlio e seus Blue Caps, né? Seus amigos, seu grupo dirigente, Oswaldo Aranha, né? Alberto Torres e tal, Campos... Esse pessoal, sobretudo Getúlio, eles estavam convencidos de que o grande problema do Brasil era evasão de divisas, né? Que o Brasil era muito dinheiro que a gente tinha que mandar para fora em moeda internacional, né? Compras internacionais, muito dinheiro que tinha que mandar para fora porque a gente não tinha produção interna. E o Getúlio está convencido, né, da necessidade de se criar um capitalismo, né, com uma certa soberania nacional, que o Brasil vá ficando gradativamente mais independente do capital internacional. Ele apontava para isso e, claro, estava de olho na industrialização, estava visando isso. Muito bem. Como fazer isso, né? Isso era muito difícil, né? Você tem que fazer uma reorganização econômica grande. A gente já via que o Getúlio Vargas vinha, né, tomando algumas decisões, organizando o mundo do trabalho nessa direção, já dos outros governos. Agora, né, tem algumas circunstâncias. A gente tem aqui um cenário. O Estado Novo ele vai de 37 até 45. Então ele basicamente coincide, né, até porque é novembro de 37, né, ele quase que coincide, né, com um período da Segunda Guerra Mundial. Então isso abre algumas possibilidades e impossibilidades. O Brasil não estava se fechando ao capital internacional. Tá? Muito pelo contrário, o Brasil tinha um acordo firmado, bilateral, com os Estados Unidos, firmado em 34, enorme, válido para uma série de produtos e ia continuar dando conta disso. O Brasil estava aberto, negociando com um monte de gente, mas buscando, né, esse fortalecimento interno. E aí, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a má notícia é: você vai exportar menos, você vai vender menos para fora, portanto vai entrar menos moeda internacional. Péssimo, né? Essa é a má notícia. A boa notícia é que os produtos também não vão chegar de fora, né? Se isso pode ser uma boa notícia. Os produtos também não vão chegar de fora, a gente teve reconversão industrial, né? A gente vai ter mudanças significativas aí, então o que fazer nessa situação? Você não vai ter pelo menos a concorrência internacional aqui dentro. O que Getúlio fez? Aproveita, né? Ele já tinha lá atrás, né, feito moratória, né, tal, adiado o pagamento da dívida, aproveita esse cenário, emite moeda, né, já que o mercado externo não vai ser exatamente onde a gente vai atuar com força, então o câmbio não vai ser um problema tão imediato. Então, vai lá, joga moeda e vai permitir, né, que aconteça no país aquele processo de substituição de importações que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Só que, dessa vez é diferente.
A gente tinha conversado lá na Primeira Guerra Mundial que o processo de substituição de importações ele fez com que aqui no Brasil a gente tivesse uma industrialização de bens de consumo não duráveis, porque estava substituindo aquilo que vinha de fora. No entanto, o Brasil não tinha uma indústria de bens de produção, nem uma indústria de base forte. Então agora o Estado vai entrar nessa indústria de base e indústria de bens de produção. Né? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, lá na Cidade do Aço. Foi uma indústria que o Getúlio Vargas até conseguiu alguma tecnologia alemã, mas o financiamento aqui foi um financiamento americano em troca da base, né? Em troca da instalação da base, né, no Nordeste brasileiro. Então pegou essa grana, olha, eu vou abrir mão da minha soberania aqui, né? Vocês vão ter a base aqui, beleza, né? Somos próximos da guerra, o Brasil já tinha rompido com a Alemanha, a gente vai conversar isso mais para frente. Mas a contrapartida que eu quero é uma contrapartida que, ao meu entender, é de soberania, né, econômica. A gente quer ter uma grande companhia siderúrgica, né, uma grande, está aí até hoje, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. A gente quer ter uma grande companhia siderúrgica para a gente poder fabricar nosso próprio aço, nosso ferro e diminuir a nossa dependência internacional dessas coisas. Também vai criar, por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores. Né? Se a gente quer ter industrialização, temos que ter motores. A gente vai ter a criação, né, do Instituto Vale do Rio Doce, que vai virar a Companhia Vale do Rio Doce, muito provocado pelo nosso amigo do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, o Monteiro Lobato, muito provocado por ele. A gente vai ter a criação da Companhia Nacional do Petróleo, que lá um dia vai dar a Petrobras, e isso tudo, claro, sem alterar a economia agroexportadora. Né? Uma das coisas que caracteriza esse varguismo é uma modernização do ambiente urbano e um certo esquecimento do ambiente rural. Uma outra coisa que a gente vai ter vai ser a formação do sistema S, né? Desse terceiro setor, né? SESI, SESC, SENAI, FIRJAN, essas parcerias entre o Estado e essas associações de industriais, comerciantes, para oferecer cursos de formação, de mão de obra, para qualificar a mão de obra para essa industrialização que aí vem. Então a gente teve um processo muito intenso, né? Repara que a industrialização em todos os setores, né? A gente teve um processo muito intenso de industrialização, um crescimento muito grande, o crescimento das metrópoles aqui, né, e um êxodo rural absurdo, até porque essa diferença entre cidade e campo vai ser confirmada com a consolidação das leis trabalhistas. Né? Professor, mas a gente já não tinha lei trabalhista aqui? Já, mas ela não era... Como é que funcionava? Se você fosse trabalhador e estivesse num sindicato, e o seu sindicato filiado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, aí sim você tinha acesso a essas leis. Agora, mas saí dessa empresa, não estou mais nesse sindicato, fui para outro ramo e tal, não, você não tinha mais direito àquilo. Né? Ou seja, não era exatamente consolidado. Agora, com mãos de ferro, a gente vai ter essa consolidação. Como é que vai ser isso? A partir de agora é assim. Todo trabalhador urbano está obrigatoriamente filiado a um sindicato. Só pode um sindicato por categoria e o sindicato está obrigatoriamente filiado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ponto. Não tem alternativa. Você está no sindicato e o sindicato está na mão do governo. Ponto. Não tem alternativa. A contrapartida é estar assegurado dessa maneira. Né? 8 horas de trabalho, férias, Instituto de Aposentadorias e Pensões dessas categorias, né? Então, IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões Industriais, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Técnicos, cada categoria, cada corporação com o seu acesso a pensões e aposentadorias, coisa parecida vai ser no acesso à saúde, né? E se estabelece o salário mínimo, né? Colocando um mínimo nacional e facilitando. A gente já tinha tido, né, a criação da justiça do trabalho, então os conflitos, né, laborais vão ser administrados em tribunais, em ambientes controlados. O que é válido para uma fábrica é válido para outra, independente da sua força de mobilização ou não. Né? O salário mínimo é o mesmo para todo mundo, independente, né, da lucratividade da empresa. Ou seja, formata, né, fala, olha, os trabalhadores não podem fazer greve, não estão livres, estão controlados, vocês empresários não podem escravizar o coleguinha, tá? Ele pode trabalhar apenas 8 horas por dia, apenas, né? Tem direito a férias remuneradas, tudo isso, tá? Ou seja, ele não é escravo. E a gente firma o pacto trabalhista aqui, né? Firma um pacto social em cima do trabalho para poder tocar essa industrialização.
É claro que o Getúlio não perdeu a oportunidade de fazer uma propaganda dizendo que era um presente que ele dava para o trabalhador, né? A aprovação da companhia da CLT foi no dia 1º de maio, no estádio do Vasco da Gama, que é um estádio historicamente identificado com a classe operária carioca, no bairro industrial, no Rio de Janeiro, né? Pesquisa sobre a história do Vasco, vocês vão entender isso. Eu não sou vascaíno, não é por isso que estou falando. E bem, o Getúlio, claro, deitou e rolou, né? O super-ministro Marcondes Filho, presente aí no lançamento da CLT, né? O Vargas dizendo que com isso criou a liberdade social, porque o trabalhador tem 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para atividades culturais, etc., né? No seu dia. Então que o Vargas libertou o trabalho, né? Com a CLT. A CLT, ela tinha fortes instrumentos de controle e ela também tinha esses instrumentos que asseguravam, né, alguns direitos. Muito bem. No campo da política externa, né, o que a gente pode falar? Bem, política externa, Xambim, é sempre feita entre estados nacionais, não entre governos, né? Tá certo que a gente estava aqui num período muito tenso, né? A gente tinha governos muito ideológicos, né? Como o da Alemanha, como o da Itália, né? O nazismo, o fascismo, e isso dificultava um tanto quanto as coisas. No entanto, o Brasil, já falei aqui que tinha um acordo econômico enorme, já firmado anteriormente com os americanos, tinha lá seus acordos com os alemães buscavam até ficar tendo, né, relações com o Brasil para tentar manter neutro, né, tentar manter o Brasil neutro na guerra. E, bem, né, relações entre estados nacionais. Aqui, os americanos tinham uma certa mudança de postura, né? Os Estados Unidos, que, claro, tinham ficado muito mal vistos na América Latina depois da política do Big Stick, né? Agora, com o outro Roosevelt, não o Ted, mas o Franklin, a gente vai ter a prática daquilo que ficou conhecido como política da boa vizinhança, né? Se aproximar, se utilizando de um soft power, né? Vai colocando a Disney, os produtos, aí eles mandam o Zé Carioca pra gente, a gente manda a Carmen Miranda pra lá, vai fazendo essas troquinhas, no meio do caminho você faz exercícios militares juntos, negocia uma base militar, né? Vai fazendo essa aproximação, e o Brasil tinha um pragmatismo, né? Se aproximava de todo mundo, né? De acordo com seus interesses, né? Dentro da política internacional, a única linguagem que é válida é a linguagem dos interesses. Estamos aqui zelando pelos interesses da nação, não de um grupo político específico. Bem, essa coisa se complica quando a gente teve a intentona integralista em 1938, que foi uma tentativa da AIB, da Ação Integralista Brasileira, de tomar o poder, uma tentativa patética, e, claro, os responsáveis por aquilo foram devidamente presos. E aí os representantes da Alemanha nazista começam a solicitar do governo brasileiro que solte os integralistas, que são amigos da Alemanha, que deveriam ser soltos. Claro que receberam uma negativa, as relações se afastaram, tá? Quando o Brasil, isso é quando o Brasil oficialmente, né, se aproxima dos Estados Unidos, chegamos a ter relações diplomáticas com a Alemanha rompida, né, já abrindo possibilidade de acordos mais profundos, né, com os Estados Unidos. E aí depois que os alemães, né, já no fim da guerra lá, adotaram a política de tolerância zero no Atlântico, né, sair bombardeando tudo que eles vissem que fosse suspeito, e de fato os navios brasileiros ali eram tudo quanto suspeitos mesmo, foram lá e afundaram, né, navios brasileiros. O Getúlio Vargas olhou e falou, pô, guerra agora? Guerra agora, tá tudo já dando certo, né? Nenhuma perspectiva de que a gente vai perder. Ninguém vai atacar a gente, né? Fazer guerra aqui na América é legal, né? Ninguém vai. Os nazistas não vão deixar de se defender para atacar Roraima, né? Ou qualquer outro lugar, né? Não tinha exatamente importância estratégica para eles. E o que vai acontecer? O Getúlio vai olhar e falar possibilidade de nacionalismo, possibilidade de reforçar a industrialização, possibilidade de reforçar a ditadura. Vamos que vamos, né? O Brasil declara guerra ao eixo, né? A Itália, Alemanha e Japão. A gente teve perseguição, tá, sobretudo a japoneses, mas a essas nacionalidades aqui no Brasil, né, claro, inimigos de guerra, mas não é a perseguição óbvia de, você não pode ficar ostentando bandeira da Itália aqui, estamos em guerra, isso era meio evidente, isso é óbvio. Mas a gente teve perseguição de colocar os caras em campo, uma limitação enorme da imigração, isso também mais compreensível, né? Quem quiser mais pesquise sobre o livro Corações Sujos, né, do Moraes, que vocês vão ter revelações sobre isso, né?
Bem, o Brasil vai mandar a FAB, a Força Aérea Brasileira, que tinha como lema, né, Senta Pua, e esse era o símbolo da FAB, e vai mandar também a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que tinha como lema A Cobra Vai Fumar, uma vez que tinha virado uma expressão corrente dizer que o Brasil não ia entrar na guerra, que o Brasil só entraria nesta guerra o dia que a cobra fumasse. Muito bem. O que vai acontecer? O Brasil foi importante, né, na retomada de Monte Castelo, na desocupação ali do norte da Itália. Participamos dessa guerra e participamos do lado vencedor desta guerra. O problema todo era como comemorar a vitória. Por quê? Já estava se entrando no clima de Guerra Fria, né? E essa vitória estava sendo vendida pelos aliados do Brasil como uma vitória sobre as ditaduras, vencemos os corporativismos, era tudo aquilo que o governo Vargas era, né? Então ficou uma situação delicada. Os oficiais, né, junto com os praças, quando voltaram, apesar de tentativas do Getúlio de dissuadir isso, né, separando os oficiais, não deixando eles servirem no mesmo lugar, vão escrever um documento importante chamado Carta dos Mineiros, solicitando, né, a saída de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Getúlio Vargas até mexeu os pauzinhos deles com os pelegos, né? Lembra? O pelego era aquela galera que o Getúlio colocava dentro dos sindicatos para diminuir o atrito entre sindicato e governo. Fez uma movimentação com os pelegos, para os pelegos gritarem queremos Vargas pela rua, queremos uma constituinte sob comando do Vargas, né? Esse movimento ficou conhecido como movimento queremista. E ele era um movimento que, a princípio, ia ser os pelegos ali, só que boa parte da classe trabalhadora encampou isso, então Getúlio Vargas viu que tinha uma força para voltar. Ele pensa, vou sair, mas tem que já começar a organizar os caminhos da minha volta. Teremos eleições, né? O candidato dele, o Vargas, não podia concorrer, disse que também não queria, e falou que também não ia apoiar ninguém. Um dos seus ministros concorreu, o Eurico Gaspar Dutra, né, estava com possibilidade de perder essas eleições para o candidato da UDN, né, o brigadeiro Eduardo Gomes, mas o Vargas, aos 45 do segundo tempo, declara apoio ao Dutra, o Dutra vence, né, e a gente vai ter uma constituinte com o Dutra. Agora, vai ser muito importante a gente entender os partidos, né? O DN, o PTB e tal, quais são os novos partidos que estão sendo criados, para a gente entender esse período, só que aí já é tema para uma próxima aula, para um próximo momento. Tranquilo? Então beleza, Xambinho, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.